Olá, tudo bem? 13º dia de leitura bíblica. Hoje vamos iniciar o Evangelho de Marcos. Vamos ler capítulos 1 e 2. Preparado aí com a Bíblia em mãos? Vamos embora lá, hein? Como eu falei no comentário de ontem, vamos ver agora muitas mensagens e muitas histórias que se repetem, mas que também se complementam. E mais para frente a gente vai comentando se for o caso da diferença para cada uma das coisas, né? Mateus, quando escreveu para os judeus e quis provar que Jesus era a descendência de Davi e que reinaria. Marcos vem escrever para os romanos, então a linguagem é diferente, as coisas que ele traz de importância para que eles entendam e recebam essa informação também é diferente. Então vamos lá. Marcos capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de nem curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo depois, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Tem algumas passagens que falam como os escribas. Escribas eram pessoas que faziam, que não eram devotos ou que não tinham uma crença religiosa, né, especificamente, mas que faziam a transcrição da Bíblia, da Torá, né, dos cinco livros da Bíblia, de uma língua para outra língua. Então eram pessoas que transcreviam a Bíblia, conheciam de tudo, cada letra dela, mas nem sempre queriam obedecê-lo. Justo naquele momento, versículo 23, justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres comigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isso? Um novo ensino? E com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhes obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Uma época eu perguntei assim: por que Jesus fazia tantos milagres e pediu o povo para ficar calado? Era impossível que as pessoas não comentassem acerca de um milagre, de uma ressuscitação. Era difícil, né?
Na realidade, o que Jesus queria era que postergasse um pouco mais o entendimento dele como Jesus, porque ele sabia que os fariseus, as pessoas os saduceus ou outros mesmo de forma geral, viessem para poder persegui-lo. Quanto mais ele tivesse notoriedade, mais rápido ele seria perseguido. Então, quanto menos ele fosse anunciado como quem faz milagres, mais tempo ele teria na terra. Não quer dizer que as pessoas aceleraram, não posso afirmar isso. As pessoas aceleraram o processo dele ser perseguido e morto. Mas a intenção dele era que não fosse também reconhecido como alguém que faz só milagres, mas que fosse visto como o Filho de Deus. Vamos lá, Marcos 1, versículo 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou Jesus a todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. Que eu acabei de explicar, né? Não deixava nem um demônio falar, nem contar para as pessoas que ele realmente era o Filho de Deus. 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelho: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Quem acompanha o Antigo Testamento ou quem já leu sabe que as pessoas com lepra ou com alguma suspeita de alguma doença infecciosa ou de pele, elas precisariam ficar retiradas e depois de determinado tempo observada, e se tivesse sido curada ou realmente não tivesse nada, viria para fazer a oferta a Moisés. Aqui mostra que Jesus não aboliu os cumprimentos e a lei que havia sido determinada desde Moisés, né? Ele fez com que as pessoas cumprissem. 45. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, o homem. Jesus falou assim, não conta. Ele foi sair espalhando para todo mundo, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários, tá vendo? Porque quanto mais espalhava, mais o povo vinha até ele, ele não conseguia entrar nas cidades depois, porque logicamente os que não gostavam iam deixá-lo de fora. Todavia, assim mesmo, vinha a ele a gente de toda a parte. Marcos capítulo 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que estavam pensando. E lhes disse: Porque vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Vamos parar aqui só um pouquinho. Se você observar, na realidade ninguém tinha poder nem de perdoar pecado, nenhum humano, e nem de virar e falar assim, levanta e anda e cura, né? Mas o que era mais fácil das pessoas perceberem que haveria
uma transformação, uma mudança. Fala assim, levanta e anda. Você acabou de ver que o cara estava lá parado e que Jesus fez ele levantar, do que a remissão de pecado. Então, assim, já que você quer ver isso, você vai acreditar que é levantar e anda que tem mais valor? Então, versículo 20, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Versículo 13, Jesus saiu outra vez dali para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhes perguntaram, por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. Mas virão dias, quando o noivo lhes será tirado, e neste tempo jejuarão. Vamos terminando. Versículo 21. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em uma vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha. E tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Isso aqui é muito importante porque vinho, a palavra de Jesus, né? Jesus veio com a graça, com a misericórdia e a bondade. Então, a lei era o vinho antigo, Jesus é a nova aliança, o vinho novo. Não tem como fazer encaixar o que era Antigo Testamento na graça de Deus agora no Novo Testamento. Não dá para colocar nas mesmas vasilhas. E ele traz uma analogia muito comum de entendimento deles. Eles guardavam o vinho e deixavam o vinho levedar em bolsas de couro. Então, quando ele coloca o vinho, ele começa a fermentar, o vinho, a bolsa de couro, quando ela é nova, ela consegue ir dilatando e ela vai acompanhando o crescimento desse vinho. Né? Se colocar o vinho novo num odre antigo, ele vai se arrebentar, porque ele já não tem mais elasticidade. Então, tem que colocar as coisas do Novo Testamento, as coisas novas da graça no Novo Testamento, nas coisas do tempo de Jesus, e as coisas antigas permanecem em Moisés. Vamos terminar. Versículo 23. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhava, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram, olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu, vocês nunca leram o que fez Davi, quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote, Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas os sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então, nós vemos que a gente está repetindo muitas histórias, nós já contamos, eu não vou ficar explicando mais aquilo que a gente já compartilhou em Mateus, tá? Mas algumas coisas que forem diferentes, eu vou comentando com vocês, combinado? Até amanhã para nós continuarmos o livro de Marcos, para a glória do Senhor. Até lá!